Cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra hoje ela vai falar sobre a história de José, que é uma história bem conhecida, mas que hoje eu vou trazer alguns contextos diferentes. Então, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite, amém? Vamos fazer uma oração de início para a gente começar a meditar na palavra do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, por essa noite. Meu Deus, de segunda-feira, meu Pai, que estamos aqui para meditar, Senhor, na Tua santa palavra. Deus de Israel, queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por esse dia que o Senhor nos concede. Meu Deus, que a Tua graça, que a Tua santa presença, Senhor, ela permaneça conosco. Meu Deus, desde agora, Senhor, e eternamente. Meu Deus, fala conosco, meu Deus, através dessa palavra. Meu Deus, mesmo aqueles que estão diante de uma grande tempestade, diante de uma grande tribulação, uma tragédia, não sei, venham perceber que o Senhor está com ele, que o Senhor está conosco, de que nós vamos sair dessa situação porque Deus está conosco. Então, Deus impossível está conosco. Então não precisamos estar preocupados, não precisamos estar atribulados, mas somente confiar naquele que nos chamou, naquele que nos escolheu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, a Tua palavra ela entre no íntimo, na alma, Senhor, dessa pessoa. Meu Deus, aonde, Senhor, não posso, Senhor, alcançar, onde a minha voz não pode ir, mas somente o Teu Espírito Santo pode operar. Em nome de Jesus, vai de encontro a essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, está em Gênesis capítulo 37. Amém? Abra aí, por favor, sua Bíblia comigo. A palavra de hoje ela vai falar sobre pessoas que têm vocação para transformar tragédias em bênçãos. Ela tem um título bem diferente, mas a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? E diz assim, Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E eles disse: Ouve, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos feixes em pé ao redor e fazia reverência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós, ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 11. E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que ele dizia. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: Teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem e eu te enviarei a eles. E ele disse: Aqui eu estou. Até aqui, amém, irmãos? A história de José ela vai ser contada dentro de alguns capítulos aí do livro de Gênesis, né? Começa a citação da história do filho de Jacó, também conhecido como Israel. Fala sobre a história de José a partir do versículo 37 e segue aí alguns capítulos pela frente até o capítulo 50. Também está contando a história de José, que é uma história longa. A gente conhece alguns temas principais, mas ela é uma história detalhada. Então ela começa ali do momento que José tem os sonhos, que o Senhor escolhe ele para liderar, e ele vai enfrentar todo esse processo de dificuldade com os seus irmãos que, por inveja, desejavam o seu mal, porque invejavam aquilo que Deus estava entregando para José e a forma que o seu pai
tratava José, porque nós vemos aí, se eu não me engano, no versículo 3, que fala que Jacó amava José mais do que os seus irmãos, pois ele era o filho da velhice. Então isso gerou um sentimento de inveja no coração dos seus irmãos, e eles vão fazer toda aquela história que a gente conhece, né? Eles pegam, jogam José dentro de uma cisterna, dentro de uma caverna. Eles pegam a sua túnica, molham com o sangue de um animal e levam para o seu pai, para que gere no coração do seu pai um sentimento de que José foi atacado por algum animal, alguma coisa, e acabou morrendo. Não sei o que exatamente eles queriam que Jacó pensasse. E o que é que isso tem a ver com o tema da palavra, que é vocação para transformar tragédias em bênçãos? Para começar, eu gostaria de ler uma frase que diz o seguinte: o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes, é a tribulação. Então veja só, o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, muitas vezes, é a tribulação. O que é que eu estou querendo dizer com essa palavra? Nós vemos aí na história de José, para ele chegar ao patamar de governador do Egito, para ele administrar abaixo somente do faraó aquela nação, ele teve que passar por diversas tribulações. José, ele assumiu um cargo de muita importância, porque, para quem não sabe, o Egito naquela época era a maior potência mundial, como os Estados Unidos é hoje. Então, José, ele foi vocacionado pelo Senhor para liderar, e ele se torna ali governador do Egito. Então, entre o processo do nada até o sucesso, José ele enfrentou diversas tribulações. E muitas vezes na nossa vida, para a gente chegar até onde a gente deseja, ou alcançar aquilo que a gente almeja e pede tanto ao Senhor, a gente passa pelo processo da tribulação. Eu mesmo, para chegar e conseguir o que eu tenho conseguido hoje, o que o Senhor tem realizado em minha vida, eu precisei passar por uma grande tribulação, uma grande, como está dizendo essa palavra, uma grande tragédia. Então foi um momento muito difícil para que eu pudesse sair da minha zona de conforto, para que eu pudesse ir até onde o Senhor me ordenava para me tomar posição. Então, muitas vezes o trajeto mais curto entre o que você tem e a vitória que você quer alcançar é a tribulação. A palavra vai dizer que José era filho de Jacó com Raquel, e a preferência de seu pai, Jacó, Israel, gerou ciúmes e ódio de seus irmãos que planejaram matá-lo. Porém, um dos seus irmãos, Rúben, ele talvez sentiu misericórdia ou se sentiu com remorso e pegou José e vendeu para o mercado de escravos. Então, José ele passa uma trajetória muito grande. Ele é vendido para o Egito, onde serve na casa de um alto oficial do escalão de Faraó. Ele é acusado de assédio pela mulher desse oficial. Então, ele passa muitos períodos, muito tempo preso por uma acusação de algo que ele não fez. E nós sabemos que dentro da prisão, ao apresentar soluções para os sonhos do faraó, ele consegue ali a sua liberdade e é promovido a governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E José ele enfrenta na sua vida diversas trajetórias, e trajetórias essas difíceis, de grandes tribulações, de grandes tragédias, para que ele pudesse chegar aonde o Senhor havia chamado. E ele tinha um papel importante nessa história do livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vejamos o contexto. José, com 17 anos, saindo da sua mocidade, indo para uma vida adulta, ele sai da casa de seu pai, de um lugar de conforto, de um local onde ele era bem cuidado, onde o seu pai o zelava, porque ele era mais amado entre os seus irmãos, para uma cisterna. Então José, ele sai do lugar de conforto, do lugar que ele tinha descanso,
para um lugar frio e escuro. Mas nesse primeiro contexto nós vemos que não foi por escolha própria, mas foi a situação que foi ocasionada para que ele fosse para esse lugar. Então, num dia, José estava na casa de seu pai com todo o conforto, com todo o alimento. No dia seguinte, ele estava jogado dentro de uma cisterna fria e escura. Aí começa a primeira tragédia, a primeira provação na vida de José. Então, nós vemos também que depois dessa primeira tragédia, a primeira, na verdade, eu acho que foi sentir o sentimento de traição, que os seus irmãos desejavam a sua morte. Talvez a inocência de José não imaginava que os seus irmãos teriam essa reação. Então acredito que a primeira provação de José começou com a perseguição dos seus irmãos, em seguida sendo colocado dentro de uma cisterna. E da cisterna, José vai parar no mercado de escravos. Continua aí a sua trajetória de dificuldades. Da cisterna, José é levado à escravidão, mas dentro desse contexto difícil, a escravidão era melhor do que a morte, pois era isso que os seus irmãos estavam desejando, e por sentimento de remorso, talvez de seu irmão Rubens, foi que ele conseguiu ser vendido para ser escravo. Do mercado de escravos, José ele vai parar como serviçal de um oficial do governo de Faraó, de Potifar. Antes José era servido na casa de seus pais e agora ele serve como escravo, como servo na casa de um oficial. Então a situação de José, ela passa por diversas tribulações, diversas dificuldades, e ele poderia muito bem desistir, entregar os pontos, parar de servir ao Senhor, parar de obedecer, mas ele permanece em obediência. Então, José está ali como escravo depois de ser perseguido pelos seus irmãos, depois de estar distante dos seus pais, de ser feito escravo. Ele está ali, aí ele começa a trabalhar na casa de Potifar e começa a melhorar um pouco a sua situação, mas quando cria-se um pouco de expectativa, quando se parece que a vida de José vai melhorar, tudo vai por água abaixo, pois ele está sendo preso, acusado de assédio sexual por uma pessoa que ele nem tocou, porque ele resistiu, porque ele estava em obediência ao Senhor. Ele poderia muito bem ter feito ali a vontade da sua carne, ter preservado o seu emprego também, porque ele poderia ser morto talvez, mas ele resiste ali e mesmo assim é jogado na cadeia como um prisioneiro. Olha só, José sai da casa de seu pai, enfrenta uma cisterna escura, enfrenta o mercado de escravos, é feito escravo e agora se torna prisioneiro. Então, que expectativa de vida esse homem tinha? Será que ele imaginava que um dia ele seria governador do Egito? Então, ele só confiava no Senhor. Ele estava em obediência ao Senhor, sabendo que o Senhor iria cuidar dele. E nós vemos aí o milagre do Senhor Jesus de prisioneiro. José se torna governador do Egito. No entanto, na expectativa da condenação, José teve a sua vida completamente transformada, assumindo o cargo de governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dentro dessas trajetórias na vida de José, ele também recebe diversas bênçãos que a gente não percebe dentro desse contexto de sofrimento que ele está enfrentando. Sua vida foi marcada por muita dureza, mais do que facilidades. No entanto, uma vida marcada também pelas bênçãos de Deus. E onde é que tem essas bênçãos do Senhor dentro dessa história tão difícil? José foi abençoado na casa de seus pais, porque apesar do ódio e do ciúme dos seus irmãos, seu pai amava mais a ele do que aos outros. Com certeza ele era mais recebia mais carinho, era mais cuidado. Então o cuidado do Senhor começa dentro da casa de seu pai. Então a gente pergunta por que ele foi parar na cisterna? Porque Deus tinha um propósito com a vida de José, e para o caminho mais curto entre o seu comodismo e a sua vida ao sucesso é a tribulação. Então José tinha diante de si uma sentença de morte. Seus irmãos queriam matar, mas ele vai para a cisterna, e a cisterna se tornou um livramento para ele, porque ele poderia estar morto.
José também foi abençoado quando foi escravo, porque José foi vendido no melhor mercado de escravos daquela época e comprado por um oficial de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi abençoado também como mordomo. Apesar de sofrer o assédio, José também não se corrompeu. Então, ele foi abençoado por isso. Então, foi abençoado na casa de seus pais. Ele foi abençoado dentro da cisterna. Ele foi abençoado como escravo, como mordomo. Foi abençoado também como preso, quando o Senhor deu o dom de revelação, de interpretação de sonhos a José. Apesar dos anos frios e escuros do cárcere, ele foi abençoado. Gênesis 39, versículo 21 ao 23. Quando José, ele revela ali os sonhos através do Espírito Santo de Deus que aquelas pessoas apresentaram para ele. Foi abençoado como homem de Deus. José podia ver o futuro, pois sua visão ia além dos problemas pelos quais ele passava. Então, muitas vezes a gente precisa olhar para o futuro, olhar para o que o Senhor tem preparado para nós. Além dos problemas, além das dificuldades que nós temos enfrentados, nós precisamos confiar no Senhor. E ele foi abençoado como governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar dos tempos da crise, José foi abençoado na administração da maior potência econômica da sua época. E nós vamos ver dentro dessa palavra as marcas de uma pessoa que é abençoada. Quando eu sou abençoado, eu sou diferente. A minha visão é diferente. Eu não tenho uma visão pessimista, eu não tenho uma visão negativa da vida, que vai dar errado, que não vai acontecer. Mas a minha visão é positiva. A minha visão, ela acredita, ela tem fé naquilo que Deus pode fazer. Assim como José, enfrentando essas diversas tribulações, ele confiava no Senhor e provava do cuidado de Deus. Então, quando eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma visão diferente das outras. O meu caráter também é diferente. José não se corrompeu. Não se corrompeu à traição. Não se corrompeu quando foi vendido como escravo. Não se corrompeu quando estava como governador do Egito. Porque ele era uma pessoa abençoada. E uma pessoa abençoada, ela é diferente. Ela tem marcas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. José era uma pessoa simpática. O carcereiro gostou de José, pois era uma pessoa abençoada por Deus e irradiava simpatia onde quer que ele fosse. José soube aproveitar as oportunidades que o Senhor deu para a sua vida. Gênesis 40, 14. José havia feito um favor ao copeiro-chefe e não perdeu a oportunidade de pedir que ele lembrasse disso. Então ele aproveitou a oportunidade, aproveita as oportunidades que o Senhor lhe entrega. Não tenha medo, mas aproveite com responsabilidade, com humildade e com oração. Ele era positivo. Os tempos eram difíceis, as tribulações o assolavam, mas ele confiava e mostrava ser uma pessoa sábia, assim como ele soube administrar bem o Egito. Também era uma pessoa corajosa. Aceitou o desafio de assumir a responsabilidade por uma nação durante 7 anos de fome e não deixar que aquele povo perecesse. Olha como o Senhor abençoou a vida de José e como ele era uma pessoa abençoada. Também o perdão, perdoou os seus irmãos. Sabemos no final da história de José, num dos capítulos, fala que se cumpre o sonho, né? Seus irmãos curvam-se perante ele porque não sabiam que o governador do Egito era José, e José ele vai ali prover o alimento para os seus irmãos, para a sua família, e dentro dessa situação ele tira o rancor do seu coração e perdoa os seus irmãos. E ele tinha esperança na justiça divina. José não se preocupou em responder às acusações e nem ficou murmurando, nem ficou revoltado contra Deus, mas ele tinha consciência do que havia acontecido e esperou a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A conclusão dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, em tempos tão difíceis que temos enfrentado, de tantas tribulações que nos assolam, onde todo momento a gente é perseguido, a gente enfrenta enfermidades, enfrenta perigos, o Senhor nos dá situações para a gente lembrar. Não assuma dificuldades que sejam que vão lhe afetar. Não aceite o ódio no seu coração. É isso que eu peço ao Senhor todos os dias. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Não caiam
em situações que o inimigo prepara para você para entristecer o seu coração. Não tenha medo de crescer rapidamente quando o Senhor te abençoar, mas peça sabedoria a Ele para administrar aquilo que Ele vai te entregar. Não desperdices as oportunidades que o Senhor te entrega. E não esqueça nunca, quando você receber a vitória, quando você estiver no sucesso, não esqueça nunca de onde você veio, de onde o Senhor te tirou. Lembre-se daqueles que colaboraram para que o seu sucesso acontecesse. E seja grato e misericordioso com aqueles que precisam. Essa é a vocação de tornar tribulações em vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite. Que você guarde e seja abençoado por ela. Em nome de Jesus. Amém.